vida da forma como nós a conhecemos hoje. Quer comentar, deputado? Não, realmente é um caminho sem volta. A humanidade tem tomado decisões com graves consequências. Eu só acredito e sou otimista, primeiro, acho que as autoridades e a população mundial, ela tomará providências. A que preço? É esse preço que nós não sabemos com que intensidade, com que grau. Agora, acredito muito em uma adaptação. O problema é que adaptação será essa, quando ela será feita, porque nós também temos um limite. E precisamos saber que consequências nós teremos. Se medidas forem tomadas agora, nós não evitaremos o aquecimento. Isso é ponto. Agora, com este aquecimento, nós teremos uma série de consequências. Só que essas consequências não estão ainda muito claras. Há divergências, porque são cenários que estão sendo montados. Por exemplo, haverá um aumento do nível do oceano? Sim. Mas a que nível? E a depender de cada nível, nós teremos também um nível de consequência. Isso. Chegando num determinado patamar, nós temos no Brasil, por exemplo, 8 milhões de pessoas no litoral. Concentrado inclusive em grandes centros urbanos, que tem todo o seu esgotamento sanitário para dentro do oceano. A depender do nível, do aumento do oceano, o processo se inverterá. A água que saía voltará para dentro da cidade. As cidades estão preparadas? Os governos estão preparados para o investimento, para mudar todo o sistema de escoamento dos seus esgotos? E esta parte urbana que será possivelmente invadida, você terá um deslocamento dessa população, sem falar de que essas cidades também sofrerão um inchaço, porque a tendência, e aí estão apontando que o Brasil pode chegar a 90% de concentração urbana, porque as pessoas tenderão a sair do campo para ir para a cidade. Tudo isso passa por planejamento. Pensar, estudar e fazer projeções, e aí aquilo que eu disse no início. Tudo que tiver que ser feito agora, cada real a ser gasto, por todo e qualquer governo, terá que pensar dentro desse planejamento do que irá acontecer com o Brasil nos próximos anos. A estudante Jussara Moura Azedo tem uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o deputado Edson. Como o senhor vê a afirmação que o desmatamento no Brasil é o maior do mundo? Eu diria, um dos maiores, ou o maior do mundo. Eu não sei se é esse o dado, essa informação, mas sempre esteve liderando, por conta da reserva que nós temos, da floresta amazônica, e também da Mata Atlântica. Nós temos 7% agora da Mata Atlântica, o resto nós já destruímos. Nós estamos destruindo a Caatinga, e o Cerrado praticamente está desaparecendo, porque é hoje uma grande fronteira agrícola para a produção de grãos. Então isso é muito ruim para o Brasil, porque como disse o Mendes Temer, e afirmou aqui muito bem, o Brasil tem um patrimônio muito valioso que não está sabendo ainda aproveitar. Nós temos esse patrimônio que terá um valor inestimável, já está tendo e poderá ter ainda muito mais nesse cenário internacional, de um mundo que depende muito e dependerá muito da floresta em pé, e o Brasil poderá ganhar nessa relação internacional. E o Brasil também tem um patrimônio fantástico que é a água doce, a água potável. Nós temos um patrimônio enorme, mas nós estamos destruindo nossos rios. Os rios que não secaram estão se transformando em esgotos. E nós temos uma cultura de destruição, e eu digo isso porque eu nasci nas margens de um rio, eu nasci nas margens do Rio São Francisco. E lá as pessoas, quando saíam para a margem do rio, consumiam aquilo que queria, e o que não prestava, como o bagaço da laranja, joga lá dentro. A garrafa joga lá dentro, a lata joga lá dentro. Então o que não presta, o que acha que não quer, joga para dentro do rio. O nosso esgoto para dentro do rio. Então nós sempre tivemos uma cultura de imaginarmos que esses recursos naturais são inesgotáveis. Eu acho que nós já cometemos um equívoco muito grande. Poderíamos dar um valor maior a esses recursos naturais, que terão um valor inestimável. Num futuro muito, muito curto. Já está tendo, mas deverá ter muito mais. E aí o Brasil deve inverter o seu processo de destruição da Amazônia, replantio das áreas que foram degradadas em todos esses biomas. No estado de São Paulo, a área florestada vem aumentando nos últimos anos. Olha que interessante. Há uma recomposição, é lento, mas está aumentando. Ou seja, se conseguiu a nível do estado
O governo conseguiu, nesses últimos anos, estancar o processo de destruição e revertê-lo, lentamente revertendo. Agora a legislação que obriga reserva legal, a recomposição das matas ciliares vai aumentar ainda mais. A nível da Amazônia, nós ainda não conseguimos, isso não é questão de partido nem nada, nós não conseguimos ainda trabalhar no tripé que eu falo. Primeiro, legislação. Ter um pró-floresta, uma legislação que estimule o investimento na floresta em pé, uma economia da floresta. Segundo, não há fiscalização. Não há. O que nós assistimos aquelas bandalheiras lá do adesivo, empresa optante do sistema safra legal, facilitando todo aquele comércio ilegal, mostra que a fiscalização praticamente inexiste. E terceiro ponto, conscientização. Olha, são os três. Legislação, recursos públicos, tem que dotar de recursos públicos. E terceiro, conscientização. O consumidor não aceitar comprar móveis que não venham certificados de madeira reflorestada. Nós temos uma legislação, inclusive, que obrigue toda a madeira que vier, que é uma madeira nobre, ter um selo de origem, ter o rastreamento. Tudo isso depende da conscientização, porque é o consumidor consciente que vai fazer a empresa ficar sustentável. Nenhuma empresa é anjo, ela não virou uma empresa sustentável, carbono neutro, por uma decisão de repente assim maravilhosa. É porque ela sentiu que ela precisava fidelizar os seus clientes, ter uma imagem positiva do ponto de vista ambiental, ou senão ela iria perder clientes, ou iriam surgir barreiras não tarifárias nos outros países. Tem uma coisa curiosa nisso que você está colocando, é que quando a gente vai comprar um eletrodoméstico ou qualquer outra coisa, a gente exige a nota, para que o produto não seja roubado, ilegal. Mas produtos oriundos da natureza, como a madeira, não se exige nenhuma comprovação da sua origem. Ou seja, porque é da natureza, que é de todos, acaba não sendo de ninguém. Então, lá pode-se extrair, tirar da forma como bem quer e não se presta satisfação. Então, essa questão da certificação do material nativo, material utilizado das nossas florestas, seria um grande passo para evitar o desmatamento ilegal. O Paulo Moutinho é do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, também quer dar sua opinião nessa conversa, por favor. Pois é, eu queria, pegando o gancho que os deputados também colocaram, fazer alguns comentários. Eu acho que esses comentários é destinado aqui à plateia mais jovem, que é a maioria nesse caso. Embora tudo que tenha se falado aqui tenha razão de ser, e eu acho que está bastante acertado, o nosso futuro passa um pouco da escolha que vocês fizerem. E é uma questão de escolha mesmo. Eu acho que o Brasil continua desmatando a Amazônia nas altas taxas por uma questão de escolha. Não é simplesmente por uma questão de falta de instrumentos, mas uma opção, por N razões, da sociedade que continua escolhendo uma floresta derrubada ao invés de uma floresta em pé. E se nós insistimos nessa escolha, e que está inclusive refletido no próprio PAC, que foi lançado, essa continuidade dessa escolha pelo direito que vem desde Estocolmo, como o deputado Mendes colocou muito bem, o direito de destruir ou de poluir para se desenvolver, nós vamos ter muito mais problemas do que nós teríamos se não houvesse uma nova conjuntura ambiental, que é a mudança climática. Por mais paradoxal que seja, a mudança climática nos traz muito problema, né? Muitos problemas, mas muitas oportunidades também. E é isso que faz com que vocês, jovens, possam definir quais são as suas escolhas quanto ao futuro do país. Quer dizer, falar em desenvolvimento sustentável, por mais difícil que seja definir o que é isso, é preciso que a gente continue falando disso. E é preciso que se insista com os governantes, com o legislativo, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu subordinado, enfim, com o seu redator, por muita gente que é de jornalismo, né, ou nas relações internacionais que vocês vão ter, esse tipo de
insistência. E, como você falou, a Amazônia tem as maiores taxas do mundo de desmatamento. Para você ter uma ideia, junto com a Indonésia, Brasil e Indonésia perfazem mais de 50% de todo o desmatamento no mundo. Né? Então você tem uma emissão muito grande, só a Amazônia brasileira tem uma emissão que é igual, se somado às emissões por queima de florestas, igual ao esforço mundial que Kyoto está fazendo em reduzir as emissões. É como se a gente estivesse anulando todo o esforço mundial do protocolo de Kyoto.